gente, eu sou Dario Pato e nesse vídeo eu vim falar sobre a quarta e última temporada de Sex Education, que terminou com aquele gostinho de quero mais. Eu particularmente sou muito fã de Sex Education, então pode ser que eu seja um pouco suspeito pra falar, mas eu adorei essa quarta temporada. Foi uma temporada que me fez rir em vários momentos, eu gargalhei em algumas cenas e fazia tempo que eu não dava risada assim em alguma série. Tiveram algumas cenas constrangedoras de vergonha alheia que me fizeram contorcer no sofá, vários momentos emocionantes que sim, me fizeram chorar nessa temporada e eu não lembro de ter me emocionado tantas vezes assim nas temporadas passadas. E Sex Education continuou fazendo o que ele faz de melhor, que é trazer vários temas importantes e relevantes, mas de forma leve, descontraída e divertida. Fora, claro, o aumento bem significativo no número de personagens LGBTQIAPN+, na série. Tiveram alguns personagens que faziam parte da sigla, que não voltaram da terceira pra quarta temporada, como a Ola, a Lily, o Rahim. E eu até senti falta deles no começo da temporada, mas acho que esses novos personagens trouxeram um frescor e representaram bem. E apesar de ter sido a última temporada de Sex Education, não senti que foi assim uma temporada de despedida da série. A não ser pelas últimas cenas, no último episódio pareceu mais uma temporada como as outras, que por acaso foi a última. Talvez o arco da Maeve nessa temporada tenha sido o único que realmente parecia um encerramento, uma despedida. De resto, tranquilamente daria pra fazer mais temporadas contando as histórias desses personagens. Como nessa temporada, depois dos eventos da temporada anterior, os personagens começam num novo colégio, a gente fica mais com uma sensação de reinício do que de finalização. De todo modo, não foi tudo que me agradou nessa última temporada. Acho que se eu tivesse uma reclamação maior pra fazer, seria com relação aos núcleos dos personagens que ficaram muito isolados e não se conectaram tanto entre si. Acho que o maior exemplo disso é o Adam, que por não ter voltado pro colégio, ficou totalmente isolado do resto dos personagens. A não ser pelo pai e pela mãe dele, o Adam acabou interagindo com os outros personagens apenas no velório da mãe da Maeve, onde ele teve uma conversa definitiva de encerramento com o Eric. De resto, o Adam seguiu a sua história de forma independente, ele arrumou um trabalho, né, foi trabalhar lá com os animais, e ele teve um arco bem bonito e tocante de se reconectar com o Michael, com o pai dele. É muito interessante como o Michael e o Adam se parecem, né, os dois são meio carrancudos, são meio quietos, têm dificuldade de se abrir, os dois caminharam pra tentar melhorar essa relação de pai e filho, o Adam se abrindo e falando sobre sua bissexualidade pro pai, e o pai buscando ser um homem melhor, né, buscando entender mais o filho. A gente vê como o Adam tem dentro de si uma pressão pra não querer decepcionar o pai, isso fica muito claro quando ele tá aprendendo a dirigir, depois quando ele bate o trator, e foi muito bonito ver os dois se abrindo, tentando essa aproximação, tentando se entender um pouco mais. Isso foi importante até pra que o Michael voltasse a se relacionar com a Maureen e que os três voltassem a ser uma família. Claro que eles estão bem longe de ser uma família de margarina, acho que nem faz parte da característica deles, mas a gente vê os três caminhando pra que fique tudo bem entre eles. Ao mesmo tempo que foi muito legal ver o Adam sendo bissexual, né, depois de ter sofrido pela perda do Eric, agora começando a se envolver com uma garota. A gente não chega a ver os dois ficando juntos como um casal, mas vê eles combinando um encontro. E indo agora pro núcleo escolar, a gente vê os personagens indo pra esse novo colégio, que é mais moderno, mais diverso, mais inclusivo, e onde os populares são LGBTQIAPN+. Eu não sei até que ponto isso é ou não realista para as escolas de hoje em dia, mas é muito legal a gente ver essa inversão de papéis para o que a gente já tá acostumado a ver há muitos anos. A gente sempre vê os héteros cis padrão sendo os populares, sendo os mais desejados, sendo os protagonistas em várias histórias. Então, independente de ser ou não realista, trazer essa mudança para a quarta temporada eu achei perfeito. Pensa que lá na primeira temporada de Sex Education a gente tinha praticamente só o Eric fora do armário e recebendo bullying do Adam, né? E agora, além de ter essa ampla diversidade sexual e de gênero, o Eric se encontra entre os populares do colégio. E entre os populares a gente tem a Abby, que é uma garota trans, e o namorado dela, o Roman, que é um garoto trans. Ambos são também interpretados por pessoas trans e eu achei sensacional a gente ver o relacionamento deles, ver os problemas conjugais que eles possam ter, e teve até uma cena de sexo entre eles. Eu achei sensacional como a série normalizou esse tipo de relacionamento e inclusive foi um dos poucos que sobreviveu até o final da temporada. No grupo dos populares, além dos dois, a gente tem a Aisha, que é uma garota surda, também queer, que adora fofocar, adora astrologia. Eu achei essa personagem maravilhosa. Através da Aisha, a gente vê um pouco das dificuldades que as pessoas surdas têm para se comunicar, têm para receberem informação, e foi muito interessante ver que dentro de um grupo que prega a inclusão, prega a diversidade,
eles estavam pecando com relação a isso. Durante a temporada, a Aisha acaba se envolvendo romanticamente com Cal, que está passando por algumas questões bem delicadas. Cal a gente conheceu na temporada passada como uma pessoa não binária, e agora a gente acompanha os dramas que ele tá passando com relação a seu corpo. A gente vê que Cal começou a tomar testosterona, mas ainda incomoda o fato de ele menstruar e possuir seios femininos. Então Cal tá na fila da mastectomia, que basicamente é a cirurgia para a retirada da glândula mamária feminina com a intenção de transformar num tórax masculino. Porém, por ser um serviço público, é uma espera demorada, algo que não aconteceria se Cal fizesse de forma particular. Aí a gente vê até um contraponto com o Roman, né, que veio de uma família rica e, portanto, teve um privilégio na hora de fazer a sua transição de gênero. Isso levanta um debate muito interessante, né, desses privilégios que existem mesmo dentro de comunidades que são naturalmente muito desprivilegiadas. Durante a temporada eu até senti falta de ter mais interações de Cal com esse grupo, né, achei que faltou um pouco mais de acolhimento desse grupo com Cal. As interações eu achei que foram muito pontuais durante a temporada e o acolhimento de fato só aconteceu lá no final, quando rolou, né, a arrecadação de dinheiro que acabou sendo destinada para a cirurgia de Cal. Um outro problema bastante relevante tratado durante a temporada foi com relação à acessibilidade, né, tá aí mais uma questão para um colégio que se mostra tão inclusivo, mas na hora mesmo do vamos ver acaba deixando de lado os PCDs. Isso a gente enxerga através do olhar do Isaac, que vai estudar nesse colégio também e tem dificuldade de se locomover de um andar para o outro por conta da cadeira de rodas. Precisou ele, quando o elevador quebrou mais uma vez, disparar o alarme de incêndio e, com a ajuda da Amy, prender todo mundo no andar de cima para que rolasse uma comoção. Eu gostei bastante de ver a interação da Amy e do Isaac nessa temporada, né? A forma como eles foram se aproximando e foram se conectando e se apaixonando. Infelizmente foi um dos núcleos que ficou também muito isolado, só ali neles. A única interação externa dos dois, além desse momento caótico que eles causam no colégio, é justamente com a Maeve, quando eles precisam explicar que tá rolando alguma coisa ali entre eles. O Isaac foi bem cachorro com a Maeve na temporada passada, tentando separar ela do Oates, mas eu nessa temporada consegui perdoar ele e achei que ele e a Amy formam um casal muito fofo, muito bonitinho. E a Amy trouxe nessa temporada também um arco pessoal muito bonito de superação do abuso que ela sofreu. Através da arte, da fotografia, ela conseguiu se expressar, conseguiu colocar pra fora muitas das coisas que ela tava pensando, muitas das coisas que ela tava sentindo. E aquela cena dela sozinha no ponto de ônibus, onde ela tá dançando, onde ela tá colocando fogo na calça que ela usou. Gente, que lindo! Eu me emocionei muito assistindo aquela cena. Talvez uma das tramas que eu tenha menos gostado nessa temporada foi a do Jackson, né, que acabou encontrando um carocinho no saco e pensou que pudesse ser alguma coisa ali, algum tumor. Poderia ter sido uma trama interessante, mas acabou não sendo nada, apenas um motivo para ele investigar quem é seu pai biológico. Isso faz o Jackson descobrir que, diferente do que as duas mães dele contaram sobre ele ter sido gerado a partir de inseminação artificial, na verdade foi por conta de um caso que uma das mães teve antes delas se conhecerem com um cara casado. Além da descoberta, essa trama acabou não levando para um lugar muito diferente do velho clichê do filho adotado ou do filho que foi gerado por inseminação artificial que vai atrás dos pais biológicos. Me incomoda um pouco esse tipo de narrativa porque eu sinto falta de tramas que mostrem que uma pessoa pode estar bem numa família não biológica. Ainda mais sendo um casal sáfico criando um filho, acho que poderia mostrar que eles são uma família bem estruturada e feliz, sem precisar desse tipo de questionamento. Acho que os problemas poderiam vir de outros lugares que não fossem o pai biológico do Jackson. O que eu mais gosto no Jackson, na verdade, é a amizade que ele tem com a Vivi e o fato dessa amizade não evoluir para um relacionamento amoroso. Confesso que em alguns momentos eu até sentia vontade que os dois acabassem se relacionando, porque eu acho que eles se dão muito bem, mas ao mesmo tempo é muito saudável mostrar que é possível um homem e uma mulher héteros serem amigos sem necessariamente precisarem se pegar. Aliás, é até interessante falar sobre a heterossexualidade do Jackson por conta daquele questionamento que ele teve, tanto com relação a gostar de Cal, quanto também o fato dele ter prazer anal. Com relação a Cal, acho que já foi resolvido na temporada passada, porque Jackson entendia Cal como uma mulher e não como uma pessoa não binária, mas com relação ao prazer anal, foi muito legal mostrar que não é porque um homem sente prazer anal que necessariamente ele é bi ou gay. Nada mais é do que um tabu criado por conta da masculinidade frágil de vários homens. Então, tirando a parte do Jackson ir atrás do pai biológico dele, eu acho que as outras tramas foram sim muito interessantes. E já falando
falando sobre a Vivi, ela acabou se envolvendo num relacionamento com outro cara que no primeiro momento parecia muito legal, parecia muito de boa, mas aos poucos ele acabou se mostrando um cara possessivo e até violento. E nesse ponto a série foi perfeita, tanto em mostrar a negação da Vivi no começo, o fato dela largar ele assim que se deu conta do relacionamento em que ela tava, e também mostrar que pequenos atos, tanto verbais quanto físicos, já podem ser considerados violência, não precisa esperar evoluir. As coisas que ele falou pra ela e a forma que ele apertou o braço dela já foi mais do que suficiente pra ela cair fora. E vamos falar sobre, na minha opinião, uma das melhores personagens dessa quarta temporada, que foi a Ruby. Que personagem maravilhosa! Essa personagem sim rodou em vários núcleos, ela me fez rir, ela teve algumas camadas, né, algumas bem emocionantes até, e eu amei o final dela. Eu achei maravilhoso a Ruby chegando nesse colégio, tentando ficar amiga da galera popular e não conseguindo, sendo esnobada por elas. E a gente descobre que no passado, quando ela era criança, ela foi alvo de bullying também, e a gente enxerga um amadurecimento dela, um pouco de desconstrução que vai acontecendo, e no final sim, a Ruby consegue ficar amiga e mais próxima da galera popular, mas sem perder a essência dela, né? Ela nunca deixa aquele jeitinho dela. E eu sei que muita gente tava torcendo, queria que a Ruby ficasse com o Oates. Eu particularmente acho mesmo que o Oates e a Ruby como casal tem mais química do que o Oates e a Maeve, mas acho que mesmo tendo aquele momento fofo que os dois tiveram na casa da Ruby, não cabia mais os dois ficarem juntos. Inclusive, acho que esse namoro que ela teve com o Oates foi parte da evolução dela, e voltar com ele seria talvez um retrocesso até. O Oates nessa temporada acho que chegou no auge de se sentir o centro do universo, né? Quando chega nesse colégio novo, ele descobre que tinha uma outra pessoa fazendo terapia sexual, que era o que ele queria fazer, e ele tem certeza absoluta que foi ele que criou isso, que ninguém mais no mundo, no universo, teve essa ideia. Infelizmente, as pessoas têm ideias parecidas, as pessoas acabam tendo a mesma ideia. E foi o que aconteceu com a O, essa garota que já estava no colégio, que tem um passado com a Ruby. Foi ela que fez a Ruby no passado ser alvo de bullying, e é quem atualmente tá fazendo essa terapia sexual no colégio. E a história da O é muito interessante porque ela sempre teve dificuldade pra fazer amigos, e ela percebeu que um dos temas que as pessoas mais conversavam nos grupos de amigos era justamente sobre sexo. Porém, era algo que ela não se identificava com as outras pessoas por ser assexual. Isso fez com que ela estudasse muito e entendesse do assunto pra tentar ficar próxima desses grupos de amigos. Então ela é uma pessoa assexual, mas que entende muito de sexo. Eu achei isso sensacional, né? Afinal de contas, o Oates, por exemplo, né? Ele é um homem hétero cis, mas ele atende mulheres, atende LGBTs. Não necessariamente as pessoas precisam atender outras que têm a mesma vivência que você. E a gente vê durante a temporada que a O tem praticamente um dom, né? Na hora de conversar com as pessoas e tentar tirar informação. E ela se destaca tanto no colégio quanto também nas redes sociais. Ela é uma influenciadora do assunto. Isso faz com que a O acabe sendo chamada para ser co-apresentadora do podcast apresentado pela Jean, a mãe do Oates. Confesso que as tramas da mãe do Oates nunca foram as que me chamavam mais atenção, que eu dava mais importância em Sex Education, mas essa temporada tiveram 2 acréscimos que eu gostei demais no núcleo dela. Um deles foi a chefe dela no podcast, interpretado pela Hannah Gadsby, que eu adoro. É uma atriz, roteirista, comediante, sapatão, que tem uns stand-ups comedies na Netflix que eu adoro, e trabalhou também em Please Like Me, que é uma outra série maravilhosa. Aqui em Sex Education, acho que a Hannah Gadsby não foi no auge do potencial que ela é capaz de chegar, mas só de ver ela na série eu já achei muito bom. Mas sensacional mesmo foi a entrada da Joanna, que é a tia do Oates, irmã da Jen. Que personagem maravilhosa. Tá aí alguém que eu queria ter visto interagindo com outros personagens aí da série. Ela é uma personagem super autoastral, baladeira, não dura muito em relacionamentos, que foi passar um tempo lá com o Oates e com a Jen pra ajudar a cuidar do bebezinho da Jen. Mas por trás desse jeito todo descontraído, com as tiradas ótimas que ela tem, ela esconde um passado um pouco traumático, onde ela sofreu um abuso pelo padrasto. Isso faz com que ela tenha uns momentos muito emocionantes com a Jen, que foram assim um dos pontos altos da temporada. E falando em momentos icônicos na temporada, finalmente a Jen conheceu a Maeve. Como assim elas não tinham se cruzado ainda? Por algum motivo eu achava que elas já tinham se visto, já tinham se cruzado, não sabia que elas não se conheciam ainda. E se teve alguém nessa temporada que realmente teve uma trama de fechamento, de encerramento, essa pessoa foi a Maeve. A Maeve, na verdade, eu achei que já tivesse se despedido na temporada passada, não fazia ideia se ela voltaria ou não pra quarta temporada. De todo modo, o arco dela nessa última temporada foi, assim, muito emocionante. A Maeve tinha ganhado uma bolsa, ido pros Estados
Unidos para estudar, para se tornar a escritora que ela tanto quis ser. Mas, claro, né, surgiu um professor babaca que falou que ela não tinha futuro na literatura. Sempre tem um professor desse, né? Então a Maeve recebe a notícia de que a mãe dela tinha tido uma overdose, ela volta pro Reino Unido, é quando a mãe dela acaba morrendo. E, gente, o processo de luto da Maeve, ela voltar pra cidade, ver tudo que ela era, tudo que ela poderia ter se tornado, ela encontrar com o irmão que agora tá se drogando, é quase um reflexo do que ela poderia ter se tornado se seguisse um outro caminho. E assim como a professora lá do outro colégio que volta durante o velório e fala com a Maeve tinha tudo contra ela o tempo todo e mesmo assim foi forte, foi resistente a isso. E só um parênteses, se esses professores voltaram para uma participação na última temporada, bem que podiam ter colocado uma participação também da Ola e da Lily, né? E bom, me emocionei lá no velório com o professor tocando o If You're Without You no piano. Depois me emocionei com a Maeve espalhando as cinzas da mãe lá no espaço dos trailers. E me emocionei com a carta que ela deixou pro Oates antes de ir embora também. Pois é, minha gente, Oates e Maeve não ficaram juntos no final de Sex Education e eu achei também que foi a escolha mais acertada. Como eu disse, o Oates durante essa temporada ficou achando que ele era o centro do universo, né? Ele continuou se comunicando com a Maeve depois que ela foi para os Estados Unidos e eles estavam tentando manter um pseudo relacionamento, né? Não chegou a ser um namoro. E talvez o Oates e a Maeve funcionem muito como amigos, mas eu não sei se eles funcionariam como sendo um casal. Se a gente comparar os dois, o Oates ainda tem muito a evoluir, a amadurecer. A Maeve tá num outro estágio, ela tá, tipo, aqui em cima, o Oates ainda tá aqui embaixo, sabe? E eu sei que poderia ter sido muito legal se a gente tivesse visto pelo menos eles namorando, eles dentro do relacionamento, mas talvez se eles estivessem nesse relacionamento, o relacionamento não teria dado certo e eles teriam acabado de uma outra forma. O fato deles terem tido uma noite de amor antes da Maeve ir embora e nunca terem ficado juntos, eu acho muito mais especial do que se eles tivessem tido um namoro e terminado. Eu penso a Maeve e o Oates ficando juntos se for muito mais pra frente, sabe? Os dois já adultos em outro momento da vida deles. E como a própria Maeve disse, ela não faz mais parte daquela cidade. A melhor versão dela, ela encontrou em outro lugar, encontrou lá nos Estados Unidos. A Maeve tem um mundo pela frente e aquela cidade é pequena demais pra ela, pros sonhos dela. Então o Oates não ficou com a Maeve e não ficou com a Ruby também. Na verdade, vários dos personagens, como eu falei, não ficaram com ninguém e eu achei isso ótimo. Eu acho que pra um final ser feliz, a pessoa não precisa necessariamente estar namorando, estar casada com alguém. Além do que, a série é um recorte da adolescência, né? Um momento da fase deles. E tá bem claro que o melhor relacionamento do Oates é a amizade que ele tem com o Eric. Os dois passaram por altos e baixos durante a temporada e por muito tempo ficaram separados. O Oates, com esse jeito, digamos até um pouco egoísta, né? Que pensa só em si, acabou não enxergando o que o Eric estava vivendo, o que o Eric estava passando, quais as necessidades dele. E o Eric e o Oates, apesar de serem muito amigos, eles são também muito diferentes um do outro. Diferente do Oates, o Eric é um garoto negro, gay e que frequenta a igreja. Então algumas experiências, algumas vivências do Eric é difícil ele compartilhar, é difícil o Oates entender. Então foi bem natural que o Eric acabasse se aproximando e ficando mais amigo, mais próximo da galera LGBTQIAPN+ do colégio. Na hora de compartilhar algumas coisas, de falar sobre as próprias vivências, a gente às vezes precisa de alguém que tenha passado por algo parecido. No caso do Eric, inclusive, foi bastante importante a aproximação dele com a Abby, que é uma garota trans que também fazia parte da igreja, mas que acabou saindo de lá. Esse tema da religião e a comunidade LGBTQIAPN+, inclusive, eu acho algo muito importante, muito relevante para ser debatido, porque muitos LGBTs cresceram na igreja, a religião fazia parte do dia a dia dela, porém o mesmo lugar onde se prega o amor ao próximo, o acolhimento, é também um lugar onde essas pessoas acabavam sendo excluídas. Ou se não fossem excluídas, acabavam sendo reprimidas. E no caso do Eric, a religião sempre foi muito importante para ele, a religião sempre fez parte dele. Porém, ao mesmo tempo que o Eric queria fazer parte daquela comunidade, ao mesmo tempo que ele acreditava nas mensagens de amor, os integrantes da igreja queriam que ele fosse algo que ele não era. Durante a temporada, o Eric recebeu vários sinais, até fantásticos, né, que deixaram ele em dúvida se ele deveria ou não se batizar na igreja. Com relação a esses sinais, eu tive um pouco de estranhamento até, confesso, afinal de contas, a série não é assim fantástica, né? Mas depois eu acabei me acostumando, né, e acho que fazia realmente parte da jornada do Eric até onde ele deveria chegar. E tem um momento maravilhoso na igreja, né, que ele fala que só vai continuar lá se aceitarem ele do jeito que ele é
e a única pessoa que fala que vai aceitar ele, continuar ele amando daquele jeito, é a mãe dele. Nenhuma das outras pessoas sequer se atreve a ficar em pé e defender ele, então o Eric acaba desistindo da igreja, ele sai de lá. Fora da igreja, o Eric até acaba ajudando o Cal, passando uma mensagem de apoio, e nesse momento eu até achei que fosse o início do Eric criar a própria igreja. A gente sabe que existem várias igrejas inclusivas, LGBTQIAPN+, e eu imaginei até que o Eric fosse criar uma igreja assim. Inclusive, depois que ele faz as pazes com o Oates, ele confidencia que ele decidiu que ele quer ser pastor, mas aí no evento beneficente que a escola tá promovendo, a galera da igreja acaba surgindo lá falando que quer o Eric de volta, que quer tornar a igreja deles mais inclusiva. Então pode ser que o Eric não crie uma igreja nova, mas faça daquela igreja que ele já faz parte uma igreja mais inclusiva. Acho que foi uma jornada muito bonita do Eric, né? Uma mensagem muito legal, inclusive para os LGBTs que vieram da igreja e que queriam ser acolhidos por ela. E foi um desfecho que eu acho que tem realmente muito a ver com o personagem. E bom, como eu disse, essa temporada toda de Sex Education não me pareceu assim um encerramento da série, a não ser esses momentos finais que ela mostrou. Seja o Oates e o Eric ali jogando videogame pra mostrar a amizade deles, né, o fortalecimento da amizade deles, a conversa final que o Oates teve com a mãe dele e o momento que o pai do bebê finalmente chega lá pra ela contar pra ele quem é, e a noite de amor da Maeve do Oates, ela indo embora e ele lendo a carta que ela deixou. Acho que Sex Education poderia sim ter mais temporadas, né, principalmente com esses personagens novos que chegaram e que poderiam ir ganhando o espaço deles aos poucos. Mas de todo modo, eu acho bom Sex Education terminar lá em cima, né? Terminar no topo, pra não virar essas séries aí de escola que tem 6, 7, 8 temporadas e que fica renovando elenco, que fica repetindo história, que vai perdendo a importância, que as pessoas vão deixando de assistir e que termina de forma totalmente irrelevante. Tem várias séries assim que eu acabei abandonando no meio do caminho, eu acho que só de eu ter falado já deu pra identificar algumas delas. Então eu tô muito feliz que Sex Education, mesmo podendo seguir esse caminho, optou por encerrar agora num momento maravilhoso da série. É uma série que vai deixar um legado muito bonito, com histórias cativantes, mensagens importantíssimas e muita representatividade. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!